que é trabalho forçado, é o mesmo que dizer trabalho escravo? Olha, a gente vai trabalhar aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente sabe, tudo que a gente conseguiu entender até aqui. Depois de propor tarifa de 25% sobre as importações brasileiras, agora os Estados Unidos miram o Brasil e outras 59 economias, por isso que a gente não pode ficar falando, porque é o Brasil que está na mira. Não é o Brasil, gente, vamos baixar um pouquinho nosso ego, outros países também estão na mira. Omissão de medidas contra o trabalho forçado. A sobretaxa poderá ser de 10% a 12,5%. Ô Pedro Moreira, a gente já está aqui, my friend, suando para entender os 25%. Agora eis que aparecem novos números, uma nova porcentagem. Nos explique, por favor. Bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Bom dia para você, ótima quarta para quem está com a gente. Pois é, diferentemente daquele anúncio que foi feito na noite de segunda-feira, que a gente repercutiu ao longo de todo o dia de ontem, né? O anúncio da noite passada abrange vários países, né? O de segunda-feira era específico sobre o Brasil, aquela investigação sobre possíveis práticas que os Estados Unidos consideram que o Brasil pratica e que seriam desleais, né? Colocariam um cenário aí desfavorável para a competição de empresas americanas. E agora, então, a gente tem uma outra investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, dessa vez envolvendo 60 economias, isso porque nós temos países e também blocos econômicos. Então, neste caso, especificamente, essa punição não seria aplicada apenas ao Brasil, mas o Brasil entra num grupo de países que teria uma tarifa maior, de 12,5%. Um pequeno grupo de 6 países teria uma tarifa de 10%, porque o governo americano entendeu, o representante comercial dos Estados Unidos entendeu que esses países já têm algum tipo de mecanismo para combater o trabalho forçado, né, que a gente pode sim traduzir como o trabalho da escravidão moderna, né, o trabalho análogo à escravidão. Então, para esse pequeno grupo de países, a tarifa seria de 10%. Quais países seriam esses, né? Seriam, então, Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e toda a União Europeia, né? Todo esse bloco econômico seriam tarifados com 10% adicionais, já em cima das tarifas que já são cobradas dos produtos desses países, até que eles consigam garantir que os produtos que eles enviam aos Estados Unidos não têm em nenhum ponto da cadeia de produção a presença de trabalho forçado. O Brasil está num outro grupo de 54 economias que incluem, por exemplo, a Argentina, a China, o Japão, o Reino Unido, a Rússia, entre vários outros, né? Esse entendimento do Escritório de Representação Comercial vem depois de uma investigação que durou alguns anos e no qual foram até comparados ali valores de produtos que chegam aos Estados Unidos comparando valores que cada país cobra e dizendo que essa maioria de países, esses 56 países, não tem legislação específica para combater esse tipo de trabalho, esse tipo de exploração de mão de obra. No caso dessa tarifa de 12,5%, que foi anunciada na noite passada, não existe ainda uma data prevista para a implementação. No caso da tarifa anterior, que a gente vinha tratando de 25%, há aquela expectativa de uma decisão final até o dia 15 de julho. Neste caso das tarifas referentes a trabalho forçado, o que o Escritório de Representação Comercial fez foi também abrir o processo para consulta pública. Então, foi marcada também uma audiência pública para o dia 7 de julho para discutir essa questão. A audiência pública é essa que pode contar com a participação das partes interessadas, dos governos, dos países e de empresários desses países para se defenderem com relação a essa interpretação. O que a gente tem, então, Elisa, é essa nova tarifa sendo anunciada e com a perspectiva de ser somada aos 25% de tarifas específicas que foram anunciadas para o Brasil no começo dessa semana. Elisa. Ô Pedro, vem cá, aproveitando a tua presença aqui, tem reunião prevista para agora de manhã? Lula reunido com ministros, com ministras, e aí imaginamos que esse assunto tarifaço vai descer quadrado, né? Vai chegar na mesa desse café da manhã, se tiver um cafezinho, vai ser assim, uma bomba na mesa, porque eles vão ter que entender como é que eles vão lidar daqui para frente, né? Exatamente, certamente esse vai ser um dos assuntos tratados. Essa reunião, a bem da verdade, ela já estava prevista, né? Desde a semana passada havia essa expectativa de o presidente Lula reunir o seu ministério, mas agora então com esses novos assuntos em pauta. Tanto a questão da classificação
das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas estrangeiros, mas também as tarifas anunciadas essa semana, os 25% de taxação extra contra o Brasil especificamente, agora essas tarifas de 10% e 12,5% contra países que exploram a mão de obra forçada. A reunião ministerial, o que a gente apurou aqui no Planalto, Elisa, seria uma primeira oportunidade do presidente Lula reunir os novos titulares das pastas que assumiram depois que os anteriores deixaram os cargos, o comando dos ministérios, por causa daquele período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral. A gente teve toda aquela movimentação no final de março, começo de abril, de várias pessoas deixando cargos públicos para poder concorrer às eleições, e aí assumiram novos ministros e eles não tiveram ainda uma reunião conjunta com o presidente Lula. Nessa reunião, eles também receberiam orientações para como se comportarem, o que os ministérios podem e não podem fazer neste ano eleitoral, respeitando o que diz a legislação eleitoral. Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente ao vivo aqui da Capital Federal, falando então sobre esse cenário de taxação, de tarifa, sobre esse cenário também de reunião agora de manhã entre o presidente da República e demais ministros e ministras para compreender exatamente como é que vai ser a caminhada daqui para frente. Eu estou tentando achar aqui uma matéria que fala sobre a China, que agora eu ia espelhar para vocês e eu perdi. Mas eu vou aqui, deixa eu ver se a galera consegue colocar para mim. Pronto, maravilhosos, aqui ó. Eu estou tentando achar a matéria da China, mas aqui a galera do Twitter já me ajudou. China nega acusações de trabalho forçado. Vamos mergulhar um pouquinho aqui. Quando a gente vê Estados Unidos falando essas coisas, porque vocês têm trabalho forçado, em boa parte, para além das reflexões que podem haver sobre a estrutura de um país de trabalho, aí é debate para mais de metro, tá? Sobre qual é a real intenção. Mas boa parte dos movimentos estadunidenses dizem respeito à China, porque a China é uma grande fornecedora de muitos produtos para todo o planeta. E boa parte dessa linha de produção, ao ser questionada pelos Estados Unidos, também isso é replicado para os países que compram produtos da China. Então é sempre importante que nós tenhamos a China aqui piscando nos nossos olhos na hora de interpretar medidas dos Estados Unidos, até porque é aquilo, Estados Unidos querendo ser maiores, chineses querendo ser maiores e fica essa briga comercial internacional. Bom, China nega acusações de trabalho forçado em resposta à sobretaxa dos Estados Unidos. Nos opomos ao uso disso como desculpa para manipulação política. É o que eles estão falando. A China negou as acusações de trabalho forçado e é isso que mostra aqui na matéria. O país afirmou que se opõe, portanto, a todas as formas de tarifas unilaterais. Em uma coletiva de imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês falou que se opõe ao uso desse argumento como, abre aspas, desculpa para manipulação política, fecha aspas. Então nós temos aqui esse avanço do assunto relacionado a trabalho forçado / trabalho escravo, que a gente vai aqui compreendendo como é que ficam essas interpretações. E até citando para vocês, ao chegar aqui com Isabel Mega, que hoje está com a gente, nós temos aqui dúvidas. Se a gente pode comparar trabalho forçado com o nosso padrão, do nosso conceito de trabalho escravo, e também se os 25% vão ser somados aos 12%, é uma janela entre 10% e 12,5%, né, de negociação, enfim, a gente nem sabe se vai ser colocado em prática. Mas vamos supor que sejam 12,5%. Se isso vai, de fato, ser acumulativo, né, Bel? E no fim a gente vai parar em 37,5%. Isabel Mega, nossa analista de política, está aqui para nos contar que ela conversou com o Itamaraty e o que eles explicam diante do que eles entenderam dessas tarifas. Isabel Mega. Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente neste quase feriado, mas de notícias intensas, inclusive de apreensões no nosso setor produtivo, que pode ser afetado com mais esse tarifaço, né? Mais esse anúncio. Qual que é o recado que vem do governo brasileiro? Porque a primeira dúvida é, bom, já tinha sido anunciada uma primeira sobretaxa, uma proposta de sobretaxa na segunda-feira de 20%.
Ontem à noite veio mais um anúncio com base em uma lista em que nós estamos incluídos junto com outras 59 economias. E o patamar do Brasil seria da taxa de 12,5%. Essas duas taxas são cumulativas? E a resposta é sim. Isso leva em consideração o cenário também do ano passado, quando essa dúvida surgiu e a gente também teve esse efeito cumulativo. Então, é com esse patamar que os setores afetados vão ter que lidar. Significa que é um patamar definitivo, Elisa? Ainda não, porque o Brasil ainda vê uma certa brecha para negociar. A gente vinha falando isso com a apuração do Daniel Rittner ainda ontem, no contexto da primeira taxação. Essa segunda taxação já estava no radar. Já era algo esperado pelo governo brasileiro na esteira dessas investigações todas que vão sendo concluídas e daquilo que vinha sendo gestado no Departamento Comercial dos Estados Unidos. Então, daqui para frente, o que o governo brasileiro pretende fazer? Guiar os próximos passos para que alguma negociação aconteça e minimamente a gente possa reduzir esses patamares. E aí, falando especificamente, Elisa, desse último tarifaço que foi aplicado, qual que é a visão que eu colhi junto a fontes brasileiras? Há uma visão de que pela lista desses países todos em que nós estamos no bojo dessa lista, você tem alguns recados para a China. Porque os Estados Unidos estão mirando aqueles países que abrigam empresas chinesas. E eles estão falando de trabalho forçado. É claro que o conceito do que é trabalho forçado, de acordo com a ótica americana, pode ser diferente do que é trabalho forçado de acordo com a ótica dos outros países. Mas o conceito que eles usam é esse. E aí, para dizer que, bom, aqueles países que adotam esse tipo de trabalho forçado, na convicção dos americanos, eles acabam provocando um efeito para a economia americana que faz com que haja uma espécie de concorrência desleal, porque eles podem produzir mais a partir de práticas que não são muito legais aos olhos dos americanos do ponto de vista de trabalho. Então, isso afeta, é esse o argumento deles, também a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E é claro que isso tem suas pitadas de ironias quando a gente olha o contexto todo. O Brasil ainda está digerindo alguns pontos, como, por exemplo, a questão do desmatamento, já que os Estados Unidos têm um potencial poluidor muito grande, global, e nós aqui no Brasil podemos, nos últimos anos, celebrar uma queda no nosso desmatamento. Então, é o que o Brasil tem chamado de inconsistência na hora de tratar esse assunto, Elisa. Inclusive, até sobre desmatamento, acrescentando, Bel, eles levaram em conta no documento um dado de 2021, ali para 2022, com levantamento com base até de 2020, e não exatamente um levantamento com base de 2025, por exemplo, que é um ano fechado, em que os números até são diferentes sobre desmatamento. Não dá para ficar enaltecendo, Brasilzão tá massa. Não, tem muito problema com desmatamento, mas o número que eles usaram é ainda maior do que o real mais recente. Então tem várias divergências, né? É um bate-cabeça para entender exatamente o que eles pretendem, né? Porque eu já vi gente dizer assim, não, está parecendo que o Trump está com uma roupagem progressista. O que está acontecendo? É trabalhadores, é desmatamento. Falando sobre todos esses assuntos, então está dando um nó na cabeça da galera. Dá um nó, mas tem um interesse por trás, né? Tem essa guerra que há entre China e Estados Unidos, tem os interesses, a gente falava ontem sobre isso, né? Os Estados Unidos usam muito isso também para condicionar o Brasil a ceder em outras frentes de negociação. Entram big techs, entram terras raras, então tudo isso é usado como instrumento de pressão, de tipo, Brasil, tô te tarifando desse lado de cá, porque você também não tá me ajudando do lado de lá quando eu tô tentando propor algum tipo de acordo em relação às terras raras. E, de novo, é o componente China, dos Estados Unidos estarem tentando se diversificar em relação a uma dependência que há globalmente do quesito terras raras, minerais críticos em relação à indústria chinesa. E aí também separar aqui, né, Isabel, apesar da dificuldade, uma questão que uma coisa é a defesa da soberania, é entender que os Estados Unidos estão lutando para defender a deles e é entender o que é roupagem eleitoral, né? Porque fica aquela coisa assim, tem que defender a soberania e ao mesmo tempo é um presidente que sabe que está sendo exibido ao vivo por muitas emissoras, porque é nosso trabalho, evidentemente, ainda mais numa semana de mais tarifas. Então esse discurso traz diferentes roupagens, né, Isabel? As coisas acabam se misturando, mas o presidente Lula tentou dividir um pouco, na minha avaliação, esse discurso, Elisa. Vários pontos importantes, é uma
arrumação de discurso mesmo, aquilo que a gente vinha falando no início do live, que era esperado. Essa reunião foi convocada antes do anúncio de proposta de tarifaço e do tarifaço que também foi anunciado ontem, né? Essas duas sobretaxas que vão ser complementares uma à outra, vão ser acumuladas, mas é claro que diante dos anúncios, a reunião ganhou um outro tom com o presidente Lula cobrando realmente dos ministros qual é o discurso que o governo vai ter como união em relação a essa nova frente que se forma sobre os Estados Unidos. Vou puxar alguns pontos aqui que eu achei interessante, Elisa. Por exemplo, estava já perguntando para algumas fontes, desde a semana passada, se Lula iria ao G7, porque ele foi convidado por Emmanuel Macron, da França. Vai acontecer a cúpula em Paris e há uma perspectiva de que Donald Trump também possa ir. Então, é uma agenda importante, porque se os dois presidentes confirmam, é aquela coisa dos dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso poderia abrir alguma margem para um tete-a-tete bilateral de Lula e Trump. Poderia, ainda no campo das suposições, mas é interessante porque o presidente Lula acaba de confirmar, portanto, que, olha, eu nem ia, mas eu decidi ir. Outro ponto que eu achei interessante, ele canaliza muito em Marco Rubio essa irritação do governo. Você vê que ele fala que ele é um latino-americano frustrado. Por que isso, Elisa? Há uma avaliação de fontes do governo brasileiro de que Trump é muito influenciado por essa ala ideológica dos países. Tinha gente que estava suspeitando que aquele primeiro tarifaço tivesse realmente passado por Donald Trump, que era uma coisa muito de uma influência desses assessores de primeira ordem. Aqui a gente está falando do primeiro escalão do governo Trump, como Marco Rubio, entre outros, mas como um fator de forte influência, porque a conversa tinha sido boa. E falando na conversa, o presidente Lula também deixa claro algo que a gente já estava escutando de algumas fontes, de que eles ainda esperavam o resultado da conversa de 3 horas. Ele está ferido, né? Você percebeu ali um pouco de, não, eu achei que o negócio estava ótimo. Que entreguei material. Eu entreguei tudo, estou aqui quando você deitar. Imagina, realmente, Trump ao lado da Melania vendo os documentos do Brasil. Quando você deitar, você lê os documentos. Aparentou, né, Isabel, estar com ressentimento. A gente não sabe se o ressentimento é só mais para a torcida, deixa eu falar publicamente que eu estou me sentindo traído, mas parece um ressentimento, né? Porque ele achava que a relação era outra. Porque o Brasil já explicou tudo e ainda encontra inconsistências. O Brasil já explicou a relação superavitária, já explicou ponto a ponto daquela investigação comercial. Então, sim, há um incômodo do governo brasileiro. Poxa, a gente gastou saliva aqui, a gente se empenhou muito em explicar durante um ano o que era, o que estava por trás da investigação comercial e mesmo assim estamos com o anúncio de uma futura taxação nas costas. Fizemos uma reunião que foi super produtiva, com elogios de Donald Trump, mesmo assim, com o grupo de trabalho sendo formado, reuniões acontecendo, eles já decidiram antecipadamente, sem que os resultados de fato pudessem ser colhidos, tomar esse tipo de decisão. Mas eu acho interessante que, por mais que ele cite Donald Trump, Elisa, ele canaliza muito nessas figuras mais ideológicas da Casa Branca, a exemplo de Marco Rubio, com falas muito contundentes contra Marco Rubio. E aí, quando ele fala de Trump, ele fala num contexto mais geral, de que Trump não pode ser o imperador do mundo, assim como ele, Lula, não pode ser o imperador da América Latina. Diz que ainda deve escrever para Donald Trump, então o canal de diálogo ele ainda deve estar aberto, segundo o próprio presidente Lula. Diz que não tem política do vira-lata, e aí mais para o final é que ele entra nesse tom eleitoral que você está comentando, Elisa. Pois é, quando ele fala sobre traidores da pátria, ele disse, não vou citar nomes, mas ele foi bem enfático ali nas palavras, né? De trazer essa roupagem, projetando, né, Isabel, para um movimento político do Brasil, uma responsabilidade completa, aí veio uma toada mais eleitoral mesmo, né? E que é o que a gente está observando de discurso do PT e dos governistas como um todo desde ontem, né? Jogar no colo da família Bolsonaro para dizer que eles agem contra os interesses do próprio país. Então é essa estratégia
O presidente Lula não precisa citar o nome de Flávio Bolsonaro ou o sobrenome Bolsonaro para a gente saber do que se trata. Então, colocando o mote da soberania também, aqui não tem política do vira-lata, aqui a gente não vai se dobrar perante os interesses dos Estados Unidos. Se eles não querem negociar com a gente tentou ir muito, diz Lula, a gente vai então apostar na diversificação de relações com outros países. Então, ali, Elise, ele está guiando. Eu queria só chamar a atenção para o início da reunião, porque originalmente essa reunião era para guiar o governo de tipo, e aí, governo, a gente tem mais um mês para realmente centrar esforços na máquina, mostrar ao que viemos, porque daqui a um mês já não pode usar a estrutura do governo, a estrutura de comunicação, a gente entra no chamado período de defesa eleitoral. Então, o que o presidente Lula também mandou de recado para os ministros? Que ele não quer invenção. Ele não quer nada que cause prejuízo à imagem do governo. Não vem inventar a roda nessa altura do campeonato. Não dá mais tempo. Entreguem o que vocês prometeram. E trabalhem junto às suas pastas para que não haja nenhum prejuízo ao governo, que era algo que a gente também já vinha adiantando aqui no início do live, como perspectiva de afinação realmente do time, de discurso, pensando que daqui até dia 3 é o tempo que o governo tem para fazer aqueles atos públicos. A gente está observando que o presidente Lula tem viajado bastante pelo Brasil, estava essa semana, por exemplo, no estado de Goiás, entre outras localidades. Por quê? Porque é a hora de você materializar em atos do governo aquilo que o governo vinha trabalhando. Depois do dia 3, as coisas têm que ser separadas. Uma coisa é campanha, outra coisa é governo. É o modo eleição. Eu vou trazer um bastidor de como deve ser essa estratégia agora de reação do presidente Lula em relação a Donald Trump. Eu fui informado hoje de manhã que o presidente Lula prepara uma espécie de plano de resposta aos Estados Unidos para evitar que seja instituída essa tarifa de 25%, que pode ser maior. A Isabel Mega vai trazer informação. Pode juntar com aquela de 12% e chegar ali a 32% sobre alguns produtos brasileiros. Essa ofensiva, esse plano de reação envolve, segundo assessores diplomatas com quem eu conversei, uma série de iniciativas e encontros com a participação ativa da iniciativa privada. O objetivo é, pelo menos, se não conseguir acabar com essa sobretaxa, atrasar a instituição dessa nova tarifa para reabrir uma mesa de negociações com Donald Trump. Como acabou de dizer o presidente Lula, não acabou o tempo de 30 dias do grupo de trabalho. Então, o que ele quer é reabrir essa negociação diretamente com Trump. Os Estados Unidos, como a gente já trouxe ontem, deram prazo de até 15 de julho para instituir essa nova tarifa, que pode prejudicar setores importantes da economia brasileira. Cito alguns: máquinas, plástico, madeira, calçados, até peixes e crustáceos. O primeiro passo vai ser dado na semana que vem. A próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão. Eu e a Tainá Falcão apuramos que Lula pretende fazer um discurso forte para os empresários e sindicalistas que fazem parte do Conselhão, na defesa de que eles não fiquem omissos, que eles atuem junto a empresários americanos para evitar uma nova tarifa sobre produtos brasileiros. Além disso, Lula está disposto a ele próprio, e ele disse isso publicamente ontem, telefonar para empresários aliados do governo petista, entre eles o Joesley Batista, da JF, que tem ajudado nessa mediação com Donald Trump, para eles agirem junto a representantes americanos. A ANCHA também está incluída, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Na frente política, existe a possibilidade cada vez maior do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que está discursando agora na reunião ministerial, viajar aos Estados Unidos para se reunir com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. O movimento, vocês lembram, foi feito também por Fernando Haddad, o antecessor de Dario Durigan. Dario Durigan, inclusive, tem falado nos bastidores que já está com as malas prontas. Se Lula disser vá aos Estados Unidos, ele já compra passagem e vai correndo. Claro, não compra passagem. É voo da FAB, da Força Aérea Brasileira. Lula ainda pretende informar ao governo americano de maneira oficial, por meio de um despacho endereçado ao Palácio do Itamaraty para a Secretaria de Estado norte-americana, para Marco Rubio, que ele quer conversar pessoalmente por telefone com Donald Trump, para que ele esclareça os motivos da proposta de uma nova tarifa. A ideia é de que Lula explique que os argumentos americanos, como ele falou agora na reunião ministerial, estão na visão dele equivocados e peça mais tempo para uma discussão sobre o assunto.
Lula também tem sido aconselhado a fazer acenos para a China, adversário econômico dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse é um tipo de arapuca que Trump sempre cai. Quando um país abre negociações com Xi Jinping e faz acenos à China, Trump sempre gosta de dar uma ligação para dizer: peraí. Não vai negociar com os nossos adversários, negocie conosco. Ou seja, Lula buscando o país asiático seria para tentar aumentar a relação comercial entre as duas nações, como uma forma de trazer Trump novamente para a mesa de negociações. O presidente Lula, Débora, defendeu ainda hoje a soberania brasileira durante esta reunião com ministros em Brasília. Segundo o presidente, o Brasil vai buscar novos parceiros econômicos. Lula ainda declarou que o país não vai adotar o que chamou de, abre aspas, política de vira-lata, fecha aspas, diante de grandes potências. E depois, a questão comercial, é importante lembrar os nossos comerciantes aqui. É importante lembrar os companheiros que fazem comercialização. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terra rara daqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos, vai ter que conversar com o governo brasileiro. Acabou, sabe? Aquela história de levar todo o nosso ouro para fora para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, sabe? Depois levar todo o minério de ferro como continuam levando, e a gente ganha menos do que deveria ganhar com isso. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos piores. Lula também criticou a atuação do secretário de Estado americano Marco Rubio. O presidente disse que Rubio é um latino-americano frustrado. Vamos ver. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump: esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Não sei se foi um lapso calculado ou um lapso mesmo, mas também faltou nessa lista citada por Marco Rubio a Venezuela. Bom, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, responsabilizou Lula pelas novas tarifas propostas pelos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ainda que está à disposição do povo brasileiro para evitar a implementação dessas novas taxas. Essa declaração foi dada hoje durante entrevista ao jornal O Tempo e é destaque no site da CNN Brasil. Para Flávio, Lula daria motivos para as reações dos Estados Unidos ao se opor à classificação de organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. Na mesma entrevista, o senador afastou a possibilidade dessas medidas prejudicarem a pré-campanha ao Palácio do Planalto. E agora, Yuri, a gente conta como o tarifaço tem repercutido nas eleições. Ainda nessa mesma entrevista ao jornal O Tempo, lá de Minas, o pré-candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que o encontro com o presidente americano Donald Trump não foi motivado por questões eleitorais, mas para defender bandeiras do povo brasileiro, nas palavras dele. Também temos esse destaque no site da CNN Brasil.
Flávio citou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao explicar a motivação do encontro. Abre aspas. Sou filho do Bolsonaro, aqui tem sangue do Bolsonaro. Não é questão sobre apoio internacional ou não. Não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Fui lá defender bandeiras que são importantes para o povo brasileiro. Fecha aspas para Flávio Bolsonaro, Débora. Tarifas dos Estados Unidos que podem aí serem aplicadas a produtos brasileiros. O Palácio do Planalto, aqui, o Brasil, o governo brasileiro, informou hoje que o nosso país pode vir a usar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos em meio a essas ameaças de um novo tarifaço americano contra, então, os produtos brasileiros por uma suposta falha no combate ao trabalho forçado. A gente vai chamar, então, a Gabriela Veras, que chega ao vivo com essas informações. Gabriela, o que você destaca desse comunicado divulgado hoje aí pelo Palácio do Planalto? Oi, Débora. Pois é, um comunicado que saiu logo depois de a reunião ministerial ter sido finalizada, né? O encontro do presidente Lula, portanto, com os ministros. E a gente destaca essa questão da lei da reciprocidade, que o governo brasileiro disse que, se necessário, vai adotar essa lei, que teve aí aprovação no Congresso Nacional e que é um instrumento permitido para a utilização nesses casos. É uma nota, né? Um comunicado bem objetivo, bem direto do governo brasileiro com relação a esse anúncio feito recentemente pelo governo dos Estados Unidos para essas tarifas. Além disso, a gente destaca alguns outros pontos. A gente começa falando de um trecho que fala o seguinte, que é absurdo tentar associar a competitividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viole a dignidade humana. Além disso, o governo brasileiro se resguarda, disse que a Organização Internacional do Trabalho reconhece há décadas o Brasil como referência internacional no combate ao trabalho forçado, graças à combinação de fiscalização, responsabilização, compromisso político de uma forma geral. Além disso, coloca o Ministério do Trabalho e Emprego à disposição para continuar a histórica e ativa cooperação com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos em estreita coordenação com parceiros sindicais para responder aos desafios enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras ao redor do mundo. Além disso, o governo brasileiro também reafirma a expectativa de que as recomendações preliminares, né, do órgão americano não se converta em tarifas efetivas e reitera que adotará medidas, de fato, para reduzir, né, os danos que venham a ser causados na economia brasileira de uma forma geral. E aqui a gente relembra, né, que no início desta semana, né, o representante comercial dos Estados Unidos propôs aí, portanto, a imposição de tarifas de 25% sobre importações brasileiras. Além disso, também tem a expectativa de uma sobretaxa que pode chegar a 12,5% para economias, né, de uma forma geral, que teriam omitido ao tomar medidas contra um comércio de mercadorias provenientes de trabalho forçado. Então, essa nota de hoje, que eu acabei de citar aqui alguns trechos, é uma resposta a esse comunicado feito pelo governo norte-americano no início da semana. Como eu disse, teve reunião mais cedo, ministerial, aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula deu diversos recados. Era uma reunião que estava marcada antes, que foi marcada, né, antes desses anúncios de novas tarifas, mas o presidente Lula chegou a dizer que o Brasil não será tratado desta forma pelos Estados Unidos e disse também que esse anúncio chegou de modo a surpreendê-lo. Volto com vocês.